Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Está começando o nosso Atividade, 2 de junho de 2026. Uma terça-feira maravilhosa, um sol lindo, lindo. Um dia daqueles que a gente chamaria primaveril, né? Mas de qualquer maneira estamos no outono, mas mesmo assim foi um dia primaveril. Um pouquinho mais frio, naturalmente, porque estamos no outono. De qualquer maneira, a previsão é que nós tenhamos até o final de semana uns dias como este de hoje. Quer dizer, nublado e tal, mas a maioria, a maior parte do tempo teremos sol e uma temperatura também nessa faixa de 19 a 22 graus centígrados. Bom, nesta edição do nosso Atividade, estamos aqui com a presença de dois qualificados comentaristas, naturalmente, que é uma característica do Atividade. Jurandir Soares, obrigado, Jurandir, uma vez mais. Muito obrigado pelo convite e pela companhia. Sempre muito agradável e muito profícua. À esquerda, o Jurandir. À minha direita, Dudu, Eduardo Dornelles. E aí, Dudu? Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui aprender com vocês. Sempre é legal, né, que está numa atividade, porque é um programa já que está há mais de 30 anos. E na verdade, né, Jurandir, nós que temos mais experiência nesse meio específico, é um programa de mais de 30 anos, é um programa que tem uma longevidade que não é muito comum, né? Consagrado, né? Consagrado. Consagrado. Por ter essa longevidade, são 33 anos, se eu não me engano. 33 anos. É porque tem respeitabilidade, tem credibilidade. Né? Por isso está todo esse tempo aí. E num momento assim que já não é de agora, mas que temos muita concorrência hoje com o advento da internet, das redes sociais, os canais de televisão, de modo geral, perderam relativamente a sua importância, digamos assim, capacidade de aglutinar a audiência. Né, Eduardo? Então isso aí, de certa maneira, provoca que a gente tenha cada vez mais qualidade, porque a concorrência é muito grande. De fato, a internet agora está dominando, né? As coisas estão na palma da nossa mão. A notícia e o presta e o que não presta também. Mas o fato é que está crescendo muito, né? E muitos influencers, mas o conteúdo, o que eles oferecem é de doer, né? É verdade. Muito baixo, muito baixo. Né? Na verdade... Nós temos vendo assim, nós que militamos no mundo jornalístico, especialmente no jornalismo esportivo, né? Olha que tem gente aí que era razoável na sua atividade jornalística, aí começou a entrar no YouTube e tal, com seu recado, e coisa, hoje tem milhões de seguidores, né? Milhões de seguidores, porque o pessoal realmente, né, o futebol é uma coisa que encanta todo mundo, prende todo mundo, e qualquer questão polêmica que tu coloque ali no futebol, sempre tem aqueles que vão seguir, sempre tem os adeptos, né? Agora, tirando, né, isso aí, voltando para o nosso programa, porque, modéstia à parte, nós oferecemos conteúdo. Nós debatemos os assuntos importantes que estão acontecendo no país, que estão acontecendo no mundo, no nosso estado, nossa cidade, e debatemos em alto nível, e por isso que a gente tem essa audiência, por isso que o José Silva, com a sua capacidade agregadora, conseguiu reunir um elenco, né, qualificado de comentaristas que participa permanentemente do programa, e por isso que o programa está todo esse tempo no ar. Né? E na verdade, né, Jurandir, tu tocaste um assunto que é uma realidade, ou seja, tem muita gente que nunca teve oportunidade de ser visualizado em meio de comunicação e sobretudo em meios de imagem, e que hoje busca não transmitir conteúdo, mas busca a celebridade, ou seja, ser celebridade, né, dentro de um contexto todo que todo mundo quer aparecer. Não importa o que fazer, mas quer aparecer. E isso, de certa maneira, né, Eduardo, isso aí nos traz uma responsabilidade muito maior ainda. De fato, nós aqui temos a necessidade de nos prepararmos, né, antes de transmitir qualquer opinião ou qualquer notícia, até mesmo. Porque as coisas estão acontecendo no mundo também muito rapidamente. A própria internet, ela entrega informações muito rapidamente, boas e ruins, e o mundo também, acho que talvez por essa globalização da informação, o mundo se tornou menor. Né? Os aviões deixaram o mundo menor à época deles, e agora a internet e essa globalização da informação tornou o mundo ainda muito pequeno, menor ainda, né? Então, nos traz uma responsabilidade ainda maior de não divulgar informações errôneas, né? Ou até opiniões temerárias.
Então nós temos essa obrigação, o que parece que na internet as pessoas não se preocupam tanto com isso na sua imensa maioria. Cabe a quem está do outro lado, né, escolher exatamente aquilo que gostaria de receber, o conteúdo ou não conteúdo. De qualquer maneira, isso é um mercado que vai determinar. Bom, a atividade tem uma característica, Jurandir e Eduardo, que é começar pelo futebol. Eu não sou profeta, não sou pitonisa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho a certeza disso, eu vou arriscar a minha credibilidade com vocês. Nos próximos 45 dias, no máximo, tanto o Inter quanto o Grêmio não vão perder uma partida. 45 dias, tem todo esse período aí. aí. Mês de junho aqui e começo de julho, né? Metade de julho. E se tiver um amistoso nesse meio tempo aí? Bom, aí não arrisco mais. Aí tu corre o risco. Quer dizer, só então, agora depois da Copa do Mundo, né, Jurandir? Isso aí é bom para a dupla Grenal, Jurandir? Não, isso aí... Quer dizer, é bom dar uma parada, teoricamente, eles poderiam se reestruturar, ajeitar aquelas questões assim que não estão bem no time e melhorar. Mas, ao mesmo tempo, passa um período longo, né, nessa posição incômodo ali, na beira da zona do rebaixamento, e como gremista, Silvio, não vejo perspectiva. Nosso treinador, no meu ponto de vista, está deixando muito a desejar. Esse último jogo contra o Corinthians, ele vai para um jogo contra o Corinthians, com 2 jogadores de meio de campo. 2 jogadores de meio de campo. É um absurdo. Futebol se ganha justamente no meio de campo. Então você tem que povoar o meio de campo. E ele vai com um jogador a menos ainda. Porque ele bota o TT, que não joga nada, que é alheio aos acontecimentos. Então vai com um a menos. Não dá para entender. Eu não estou levando fé no português que está dirigindo o Grêmio. Perfeito. Eduardo, uma coisa assim que eu gostaria de saber de ti também, né? Naturalmente nós não somos especialistas de futebol, mas entendemos, né, até porque jogou bola também, a gente sabe como é que é. Esta parada, por exemplo, assim, tem gente que tem uma seguinte teoria. Quem está mal, uma parada dessas favorece para acertar o time. Agora, quem está bem pode, nesta parada, não voltar tão bem quanto estava. Qual é a tua avaliação? Eu sou mais adepto da velocidade automobilística. Então, eu faço uma comparação, me permita fazer uma comparação com o que você falou. Na corrida de carro, geralmente o piloto que está se destacando, ele está muito concentrado. Quando dá um acidente e tem uma bandeira amarela na corrida, em que os carros são reagrupados, diminui-se a velocidade, entra o carro madrinha, ou pace car, ou safety car, e os carros de corrida vão se reagrupando, isso beneficia quem está lá atrás e não conseguia chegar na frente pelas vias ordinárias da corrida, mas também é prejudicial para quem está lá na frente. Isso, fazendo a comparação com o futebol, tem a ver com o que tu falasse. Porque quem está indo muito bem vai ter um arrefecimento. Perde o ritmo, né? Vai perder o ritmo. Mas quem está lá atrás, que está sem ritmo nenhum... Pode ganhar. Pode ser que se recupere, tem a chance. Então, isso em qualquer esporte é assim que funciona. No futebol não é diferente. Muito bem, então vou falar um pouquinho agora sobre o Sicredi. Mas do futebol, não quer falar da nossa seleção? Vou aproveitar. Obrigado, Jurandir. Eu já nem estava pensando em seleção. Olha, eu vou contar uma coisa para ti, Jurandir. Eu fiz cobertura de futebol há muitos anos também. E ano de Copa do Mundo, no ano anterior, eu já ficava me programando e tal. Eu nem me lembrava que havia Copa do Mundo nesse ano, cara. Sério, sinceramente. Mas o encanto com a seleção brasileira, ele perdeu, foi... né? esmorecendo ao longo dos tempos, né? Lembro, nós que vivenciamos a Copa de 70, né? Naquela euforia toda, aquela seleção maravilhosa, né? Mas aos poucos foi caindo, nosso último grande momento foi lá em 2002, quando ganhamos o Penta, né? E depois a coisa foi baixando e hoje começa assim pelo elenco. Nós não temos mais, né, jogadores que encantem. Diferenciados. Nós temos vários jogadores medianos. Seleção brasileira formada por jogadores medianos. O jogador diferenciado, não dá para confiar nele, né, que é o Neymar, né, porque o histórico dele não ajudou nada até agora. Então, não vai ser agora que vai ajudar, até porque ele já vai lesionado para lá. Então, essa seleção vai sem muito entusiasmo, pouco entusiasmo, com pouca credibilidade,
Mas, enfim, vamos torcer. Afinal de contas, o Brasil tem 5 títulos e quer buscar o 6º título. E naquele tempo, né, Jurandir? Buscar o 6º título, tá certo. Mas naquele tempo também tem uma coisa que eu acho, e quero ver que vocês dois também, a partir também do Eduardo, que acaba também comprometendo a qualidade dos jogadores de futebol do Brasil. Nós temos muitos times de futebol jogando, muitos torneios, muitos campeonatos. É tanto futebol que tu vê tantos jogadores que não tem destaque praticamente e não se sobressai nenhum. Né? Quer dizer, e esses jogadores diferenciados, eles também estão alegando um esforço muito grande de jogar 3 partidas por semana. É complicado, né, Eduardo? Eu acho que o jogador de futebol tem que jogar futebol. Né? Está preparado para isso, né? Está preparado para isso. Então, não vejo dessa maneira. Né? Claro que não sou especialista em futebol, mas ganha dinheiro para isso. Volto às corridas de carro. O piloto de Fórmula 1, que no fim de semana que não tem corrida, está correndo um DTM, umas corridas de turismo, carros fechados, um campeonato ali mais regional. O próprio piloto de Fórmula 1 agora, o Max Verstappen, estava nas 24 horas de Le Mans. Não estava lá, porque eu corri demais e eu vou... Não, sede pela pilotagem. Então, não é assim que funciona. Entendo que tem que jogar, Silvio, tem que jogar. Não é assim, está preparado, os caras se preparam para isso. Pô. Agora, de qualquer maneira, nosso meio aqui, pelo menos, eu acho competição demais. São 3 competições ao mesmo tempo. Né? Não dá tempo de preparar, não dá tempo de o jogador se recuperar para poder jogar. E depois tem uma coisa, né, Jurandir? O Brasil é um país continental. Daqui a pouco está aqui em Porto Alegre, vai jogar lá no Raio que Parta, lá em Belém, em Manaus e tal. Volta, todo o Brasil passa no... Então, isso, eu viajei, no tempo que eu estava no Jornal do Rio, eu viajava muito, toda semana praticamente, e tu enche o saco de viajar. Tu sabe, tu é um cara que viaja muito também, viaja até hoje. Então, eles muitas vezes alegam que o aeroporto realmente, isso aí é um desgaste, mas de qualquer maneira o Eduardo tem razão, eles são preparados para isso. Né? Bom, acho que o futebol é isso aí, né? Só duas coisas que eu gostaria de falar, não quero interromper tanto. Acho o seguinte, se ganhar R$1 milhão por mês, é um jogador só que está jogando. Naturalmente que 3 campeonatos vai ser muito, mas divide 300 mil salários, são 3 jogadores. Um time poderia ter 3 equipes. Como teve uma época que o Flamengo teve isso, era tanto jogador bom lá que eram 3, se eu não me engano, ano passado, ano atrasado, que ele poderia formar 3 times, né? Que ia ser competitivo igual. Ou seja, ao invés de pagar essa montoeira de dinheiro, não é uma questão de inveja, porque acho que o jogador, naturalmente, pela demanda e da oferta, ele tem demanda e aí tem a imagem, tem tudo, ok, tá tudo certo. Mas divide o salário em 3, os times vão ter 3 jogadores pelo preço de 1, vão poder fazer mais competições, né? O Silvio deve lembrar, o Grêmio jogou 3 partidas no mesmo dia. Eu estava lá no Olímpico. Mesmo dia. 3 jogos. O Grêmio botou 3 times em campo. O mesmo time. 3 times diferentes. Então. Era o Grêmio, mas 3 times. É isso aí. Eu estava lá, eu acompanho desde 71. Isso aí foi em, acho que, década de 70. Que, aliás, naquela mesma oportunidade por ali, teve um outro fato marcante. O Grêmio no Campeonato Gaúcho, para se classificar à próxima fase, precisava perder o jogo. Tinha que perder o jogo. Precisava perder. Jogar com a Juventude precisava perder para poder se classificar. Só no Brasil, só no Rio Grande do Sul mesmo. Tu chegar e vai contar para o cara, não, ele tem que perder para ganhar. Para ganhar o cara tem que perder, né? E nós temos uma questão em relação à seleção brasileira, para finalizar, que é uma questão mais esotérica. Por quê? Porque o treinador está ganhando não sei quantos milhões lá, né? Mesmo que rescina o contrato, vai continuar ganhando. Ou seja, não tem interesse nenhum em fazer frente. Agora, a seleção é um time de um jogador só, que é o Neymar, esse que não é confiável, que nem você disse. Ok, então os jogadores medianos. Mas tem uma coisa favorável à seleção. 94 e 2002, a seleção foi campeã do mundo. Foi tetra e foi penta. E nessas 2 oportunidades, o Emael, o democrata cristão, não concorreu à presidência. Então, foi as únicas oportunidades na história recente que o Emael, democrata cristão, não concorreu à presidência e o Brasil foi campeão. Desta feita, a senhora dele faleceu. E ele, de novo, não vai concorrer.
Então, talvez, esotericamente, a seleção tenha uma chance novamente agora. Ismael, fica em casa, ser Ismael. campeã. Fica em casa, Ismael. Que viajada que deu. Não, vou te contar Viajada agora. que deu. Não, Mas vou te a gente tem que se agarrar em alguma coisa, né? Com essa aí, pessoal, vamos aos comerciais. Vamos falar de sucos Petri, então, né? Hoje o Eduardo chegou aqui e disse, olha, hoje tudo bem na bancada, mas eu quero tomar sucos Petri de uva. Tá aí, de uva, né? Mas na verdade a sua sede pede saúde, pede o melhor, claro, sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco, todos eles 100% natural, sem adição de açúcares e conservantes. Importante é sucos Petri. E o nosso banco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Olha que o Banrisul apresenta o Banriway. O Banriway é a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Que coisa maravilhosa, né? As crianças e adolescentes começando a sua vida financeira nessa idade. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banri Compras, rendimento automático e recarga de celular. Tudo integrado ao seu dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo, lá, né? Prematuramente. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura também. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Parabéns ao Banrisul aí por essa estratégia espetacular aí que vai ajudar a próxima geração que está chegando aí. Meu filho manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem, que legal. Olha aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o Gilmar Palusa, né? O Gilmar Palusa, lá em Portugal, está reunindo 150 brasileiros que foram todos lá, naturalmente pagos com o nosso dinheiro, e vão debater a chamada democracia brasileira, que na verdade aqui nós sabemos como é que é a democracia para esse pessoal que está lá. Mas começando com o Jurandir Soares. Jurandir, essa atividade, eu nem vou entrar no mérito disso, mas isso aí não deveria ser feito no Brasil, quer dizer, com recursos próprios, para não estar gastando. O Brasil que precisa economizar, quer dizer, tem coisas mais prioritárias do que isso. E depois eu acho uma coisa, né? Esse pessoal aí que vai lá falar sobre democracia, não está dando exemplo de uma democracia verdadeira aqui no Brasil. E tu acha que... Qual é o propósito disso, Jurandir Soares? Olha, em primeiro lugar, o gasto, o custo, que tem vários deputados, né, senadores, funcionários do governo presentes lá, às custas do erário público, ou seja, às custas do nosso dinheiro, do contribuinte. Por que um evento que quer discutir o Brasil tem que ser realizado lá em Portugal? Você já viu os portugueses virem aqui para o Brasil para discutir Portugal? Ninguém vem, os ingleses virem aqui para discutir a Inglaterra? Os australianos virem aqui para discutir a Austrália? Isso não existe. Este evento é uma invenção do senhor Gilmar Mendes e é impressionante como tem seguidores, né? O famoso Gilmar Palusa, né? Que é uma corruptela do Lollapalooza, que é um evento que se realiza em São Paulo de artistas, né? Com dinheiro público, de certa maneira, né? Um evento público, um evento privado, melhor dizendo, privado. Né? Nada a ver com esse que, a rigor, ele é privado, porque ele é organizado pelo Instituto, lá presidido pelo senhor Gilmar Mendes, né? Que, aliás, deveria se voltar exclusivamente para as questões do Supremo Tribunal Federal, não está fazendo evento lá em Portugal, mas, de qualquer maneira, é uma coisa totalmente fora de cabimento. Por que não discutir isso aqui dentro do Brasil? Por que tem que sair? Por que tem que ser para lá? Por que tem que fazer todo esse contingente? Inclusive o presidente da Câmara dos Deputados está lá, às custas do erário público, né? Tudo. Porque
Tá, tem quem pague, né? Então, vamos fazer isso aqui. E o senhor Gilmar Mendes deveria estar muito mais preocupado com as questões relacionadas ao que toca a sua corte, o Supremo Tribunal Federal. Há muitas coisas rolando neste país e que a gente quase não fala, né? Inclusive acusações sobre integrantes do Supremo Tribunal Federal, acusações pesadas de envolvimento com o falido Banco Master, um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, não só do Brasil, do mundo. E tem integrantes do Supremo acusados, pelo menos. Isso aí poderia ser um fator de investigação, ou pelo menos de fazer com que aqueles que estão lá acusados, como Dias Toffoli, por exemplo, que viajou no jatinho do advogado do banco, se sentir impedido, pelo menos, de estar participando dessas investigações, ou pelo menos dessas discussões. Mas não, está lá presente, né? Então, Silvio, mais uma das excrescências deste país. É mais aquilo, né, que a gente pode dizer que é um tapa na cara na sociedade, porque na verdade nós sabemos que o Brasil está cheio de carências, nós falamos, quem é que não sabe? Né? E este momento não é um momento para fazer isso, para gastar, fazer coisas que poderiam ser feitas, economizadas aqui no Brasil. Eu acho um tapa na cara na sociedade e uma atitude descarada, né? Quer dizer, parece que os caras nem estão aí para a sociedade, a reação, ele foi recebido lá, inclusive, pelo jornalista, que tinha sido preso lá por ele, lá, o Tavares, xingou ele, que era uma cena que não precisava acontecer, mas isso vai acabar, né, o Eduardo Dornelles, isso vai acabar sendo algo comum com esses membros da Suprema Corte do país que não respeitam a instituição. Essa é a grande verdade. Eduardo. Eu tava aqui pesquisando o nome do livro do Gilmar Mendes, que agora vem aqui daqui a pouco. É muito interessante a postura desse julgador. Ele é, olha, eu não sou psiquiatra, mas ele tem algum traço muito forte de narcisismo, assim, eu acho, assim, sabe? Ele é o vem a mim. Ele é um deus, né? Faz um deus. Né, ele se sente um deus, é muito, muito interessante. Diz aqui bom, depois eu vejo. Mas a fala dele no púlpito lá em Portugal é de uma miopia atroz, é de uma arrogância sem tamanho. Ele disse algo assim: a democracia do Brasil sofreu ataques, sempre assim, genericamente, ataques. E o STF foi chamado a se manifestar e a intervir. E quando interveio, foi criticado por exacerbar as suas atividades e entrar na esfera política, indevidamente, algo assim. Eu fico pensando, de que Brasil ele está falando? De que fatos ele está falando? Porque não é o mesmo Brasil que eu vi. Não são os mesmos fatos que eu vi acontecerem na televisão. Não há como defender a atividade do STF nesses fatos que ele se referiu ali, que ele chama de ataques à democracia. Não há como se referir como ataque à democracia. Porque senão nós temos que voltar a 2014, quando o MST invadiu lá também o Congresso e virou um carro e machucou um segurança. Aí foi ação democrática. E aquilo é muito democrático. Então, por que fora do país? Por que lá em Nova York aquela vez? Por que em Portugal? Por que o Palusa? Porque eles precisam levar a imagem, na minha opinião, levar a imagem de um Brasil ilusório, imaginário, que são os guardiões do bem. Defensores da democracia. Defensores, exatamente. De tudo que é bom. Enquanto eles estão defendendo internamente, longe dos olhos de quem lá assiste, os malfeitores que estão invadindo
as esferas democráticas e estão querendo destruir os pilares da democracia brasileira. E é sempre genérico, é sempre assim, teatral. É isso, por isso que é fora, por isso que não é aqui. Aqui eles não teriam a visibilidade que tem lá. E não teriam a garantia de que pudessem ficar blindados, né, como estão blindados lá, porque aqui haveria reação popular. Né? Eles Diante estão do quadro blindados que está aqui também, né, Sim, mas aqui Silvio? aconteceriam coisas, algumas coisas iam acontecer. Talvez não naquilo que eles possam imaginar que viesse a acontecer, mas haveria movimento, certamente haveria movimento. Então eles quiseram se livrar disso. Mas, Jurandir, essa situação lá de Portugal também nos faz pensar na questão de tudo que está acontecendo. Temos eleições esse ano aqui, porque eles, quando estão fazendo isso aí, a Suprema Corte, os membros da Suprema Corte, eles estão em nome de uma instituição chamada Supremo Tribunal Federal, que deve ser uma instituição respeitada, composta de magistrados comprometidos com a nação brasileira. Quando fazem essas coisas, eles não acabam comprometendo esta lisura do processo todo, não acabam fazendo com que a Suprema Corte passe a ser olhada de maneira desconfiada? Mas a Suprema Corte já vem sendo olhada de maneira desconfiada há muito tempo aqui no Brasil, né? Há muito tempo que vem sendo que os seus integrantes acabam perdendo a sua credibilidade. E na medida em que estão agindo politicamente, a Suprema Corte passou a ser um ente político, se sobrepujando em muitas ocasiões ao próprio Congresso Nacional e fazendo uma parceria com o governo, aprovando ou derrubando aquelas questões que o governo está interessado, né? Então, a Suprema Corte deixou de ser aquele ente que deveria estar voltado fundamentalmente para as questões envolvendo a nossa Constituição, para entrar aí num varejo geral em tudo que está correndo no Brasil. E com relação ao episódio lá do 8 de janeiro, em que houve aquela algazarra, que houve aqueles atos de vandalismo, né? E que foram considerados atos terroristas, organização armada. Não tinha um bodoque, não tinha uma funda lá, né? Não tinha nada de arma presente ali, mas foi organização armada, atentado ao Estado Democrático de Direito. Como eles gostam de dizer essa palavra, essa frase, atentado ao Estado Democrático de Direito. Bom, que aquelas pessoas cometeram o crime, cometeram de vandalismo, de depredar o patrimônio público, que tem que ser punido. Agora, a punição que foi estabelecida era de 14 a 17 anos de prisão. É um dos absurdos maiores, né? Aquela moça que pintou lá, né, Em batom? o batom, a estátua lá, né, perdeu o mané, usando uma frase de um ministro do Supremo, né, que, aliás, nos seus momentos de empolgação juntos aos estudantes, assumiu uma posição essencialmente política, ao dizer, derrotamos o bolsonarismo, né? Mas, enfim, o que eu me refiro é a famosa dosimetria, a dose que foi estabelecida, e não tem jeito deles voltarem atrás, não tem jeito. Estão esperando que haja uma aprovação do Congresso lá, de uma emenda parlamentar, para que essa questão da dosimetria seja revista. Quer dizer, um dos absurdos maiores, pessoas que estão na cadeia lá, senhoras que participaram daquela quebradeira lá, na ilusão de que estavam fazendo um protesto contra o governo e tal, presos, até hoje tem gente presa, né? Até hoje tem gente perseguida. Então, nós estamos numa situação assim de um desvio nesse país profundamente lamentável. E outra coisa, Silvio, Eduardo, hoje tu verifica, está uma pressão muito grande em cima do Flávio Bolsonaro. Tem que investigar, houve financiamento de um filme que estava fazendo, saber as origens desse dinheiro, se não foi objeto de alguma falcatrua e tal, faz parte, tem que ser investigado, tem que ser, não tem problema nenhum. Mas, e a questão do INSS e o roubo dos aposentados? Essa não interessa, né? Isso não interessa Essa mais. questão, não se ouve falar mais nada. É. Não se ouve falar mais nada. Não se ouve falar no seu Lulinha, que recebeu uma mesada de 300 mil, recebeu uma bolada de 25 milhões e depois
300 mil reais de mesada. Não se ouve falar a respeito das investigações do caso do Banco Master. Também, parece que Estão sepultando, deu né? uma morcegada, não se ouve falar a respeito das ligações telefônicas que o Daniel Vorcaro fez para o ministro Alexandre de Moraes, mesmo depois de ter sido preso. Não se ouve falar a respeito disso. Então, tanta coisa rolando, não se ouve falar a respeito da viagem que o ministro Dias Toffoli fez com o advogado do banco e os financiamentos que ele ganhou lá para o seu resort lá em Itaiaiá. Enfim. Tem muita coisa aí. É muito desvio nesse país aqui. O que realmente deveria ser feito não está sendo feito. Eduardo Dornelles. O ministro Barroso que falou, né, que bem lembrasse, ele falou vencemos o bolsonarismo num evento estudantil, e ele, numa declaração anterior, havia dito que o STF havia transcendido a questão meramente técnica e deixado de ser um tribunal meramente técnico para se tornar um tribunal político. E depois ele veio com essa de vencemos o bolsonarismo. Eu não sei se antes ou depois, acredito que antes, ele foi flagrado lá na saída do Congresso, quando fez aquela visita de cortesia dos deputados lá. Depois disse que eleição não se ganha, eleição se toma, e foi flagrado essa fala. Depois ele disse que não falou, depois ele simplesmente não disse mais nada sobre isso. Então essas questões assim deixam a gente muito tristes, porque eu acreditava antigamente que se poderia modificar alguma coisa, sabe? Mas o meu avô, nos idos dos seus 92 anos, quando ele já estava acamado, ele dizia assim para mim: Dudu, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Pois é, tu sabe, eu tive uma ilusão de que isso tinha acabado. Eu tive a ilusão quando deflagraram a Lava Jato, que passaram a investigar e a condenar os colarinho branco, presidente de Petrobras, presidente da Câmara dos Deputados, altos dirigentes, né, da República, todos confessando o crime, devolvendo o dinheiro da corrupção e indo para a cadeia. Eu tive a ilusão de que finalmente esse país está sendo moralizado. Finalmente o país está sendo moralizado. Os colarinho branco estão indo para a cadeia. Não é só o Zé Ninguém ali que vai para a cadeia. Aliás, sobre essa coisa, né, Jurandir, esse pessoal que está fazendo tudo isso aí, eles vão ter que pagar. Eu acho que nós temos que cobrar isso. O Adam Smith, que além de economista, foi um grande filósofo também, ele tem uma frase que dizia o seguinte, ó: a misericórdia com os culpados é um tapa na cara, mais ou menos isso, cruel aos inocentes. Então nós temos que, esse pessoal que está fazendo tudo isso, está trazendo o Brasil para esse epicentro de um furacão de desmoralização internacional da sua ética, na moralidade pública, eles precisam pagar, nós temos que cobrar isso. As instituições, claro que voltem a funcionar a partir da virada da eleição, voltem a funcionar verdadeiramente como devem funcionar. E esses camaradas têm que ser punidos. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Prefeitura de Porto Alegre. Eu ando muito eu acho que o Jurandir também, né, anda muito na cidade, o Eduardo mora lá na Zona Norte, né, Eduardo? A gente anda muito na cidade. Eu tenho observado aí que tem muitas obras que a Prefeitura está fazendo e que muitas vezes passa despercebido das pessoas. Mas são obras, muitas vezes, lá embaixo, nos buracos que existem aí, nos túneis e tal, para desassorear isso, para permitir que quando vem chuva, e agora está se aproximando um período de chuva, possa escoar água tranquilamente e não dar problema de inundação. E outras obras que a Prefeitura está fazendo aí. Nós temos um VT, vamos mostrar aí a Prefeitura fazendo aquilo que nós esperamos que a Prefeitura faça em benefício do embelezamento e do conforto de nós que vivemos aqui na nossa Porto Alegre. Veja aí. Sabe por que Boa tá ficando boa? 85 comunidades visitadas em apenas um ano no programa Mais Comunidade. Boa tá ficando boa. Revitalização do quadrilátero central. Boa tá ficando boa. Mais de 2.100 novas vagas na educação infantil. Boa tá ficando boa. É a Prefeitura trabalhando para deixar a cidade melhor e você numa boa. A minha boa, a tua boa, a nossa boa. Boa tá ficando boa. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. É verdade. Vamos lá. Olha aqui, os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em 11 horas de voo, saindo aqui diretamente do aeroporto Salgado Filho. Tarifas civilizadas
e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então a TAP é aí uma referência em voos internacionais. Muito bom. Para quem investe, a Sicredi Origens, olha aí uma mensagem importante da Sicredi Origens. Ela tem uma solução muito inteligente. O crédito com garantia de aplicação. Ou seja, você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Não precisa resgatar, deixa lá, ele vai servir apenas como garantia. Assim você mantém a sua estratégia intacta enquanto acessa o crédito com condições diferenciadas oferecidas pelo Sicredi Origens. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e a sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29 ao mês, mais CDI. Fale com o seu gerente ou abra a sua conta no Sicredi Origens. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, estamos com a nossa atividade nesta terça-feira, 2 de junho de 2026. Eduardo Dornelles e Jurandir, mercado internacional, política internacional, Brasil e Estados Unidos. Relações complicado, sacudidas. Né? O presidente Lula esteve lá, amenizou um pouco as questões com o Donald Trump, mas os Estados Unidos estão acenando novamente com um tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros, e isso aí já foi objeto, inclusive, de discussão quando do encontro dos presidentes foi constituída uma comissão de representantes dos dois países para discutir essas questões. Isso tem até o dia 15 agora desse mês de junho para uma definição a respeito desse tarifaço aí, para tentar evitar o tarifaço. Já se sabe que alguns produtos estarão fora, mesmo que venha o tarifaço, carne e frutas estarão fora dessa tarifa. Mas, de qualquer maneira, não é bom que venha isso. E nós temos também aí um outro quiprocó que está acontecendo, e desculpe, né, mas os Estados Unidos não têm razão nenhuma de estar posicionamento contrário ao PIX. O PIX do Brasil, porque está prejudicando o mercado. Não, está tirando, né, vamos dizer assim, movimento dos cartões de crédito, em parte, né? Porque o PIX é essa grande facilidade, essa grande inovação. Isso é inovação tecnológica. Quanto à inovação tecnológica, não há como se colocar contra. Agora, o cartão de crédito ele continua sendo usado, né? O Eduardo estava falando há pouco ainda, dizendo, né, da forma de usar, que você pode ter rendimento comprando no cartão de crédito, a prazo ali, né, no crédito, né? Quem sabe usar é uma beleza. O que tem que fazer é, quando chega lá a data do vencimento, pagar tudo ali. Não fica parcelando no cartão, que aí está roubado. Vai parcelar no cartão, está roubado. Aí é gol contra, né? Mas, enfim, então nós temos muitas questões aí envolvendo os dois países que serão objeto, né, dessa análise, dessa discussão entre os representantes, mas questão do PIX, os Estados Unidos não tem o que reclamar, de nada aí. E, a propósito, nós tivemos também a designação, finalmente, de um embaixador dos Estados Unidos para o Brasil. Vejam que desde o dia 20 de janeiro de 2025, quando terminou o mandato do Biden, terminou o mandato da senhora Elizabeth Bailey, que era a embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ela foi embora e o governo Trump até agora não tinha mandado ninguém para cá. E ele está escolhendo agora estrategicamente? Sim, estrategicamente escolheu um filho de cubanos, nascido nos Estados Unidos, Daniel Pérez, 36 anos, jovem, né? Jovem, E na linha do secretário de Estado, Marco Rubio, né? Que também é filho de cubano, nascido nos Estados Unidos. E ele é deputado e é o presidente da Câmara de Deputados estadual da Flórida, né? Então, tem uma experiência política
e foi designado para esse cargo importante, né, de embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Então, pelo menos acaba essa questão assim de um certo desprezo para com o Brasil, o fato de os Estados Unidos até agora não ter designado um representante para o país que sempre foi visto pelos Estados Unidos como o mais importante das Américas. Tomara que o Lula não comece a ter problema com esse cara. Esse cara é do Marco Rubio, né? E Trump e Marco Rubio. Quer dizer, então eu acho que está na hora de baixar a bola e tal e agir mais de maneira diplomática, cara, Eduardo. Ele que não veio dizer também, que disse aquela vez sobre o Maduro, que era vítima de uma narrativa, dizer que a Cuba também é vítima de narrativa, né? Não venha fazer isso, né, Eduardo? Segundo o presidente Lula, um tal de Marco Rubio. Um tal de Marco Rubio, né? Você vê só, né? Se isso é uma coisa que um presidente vai dizer, isso que é o problema, né? Mas tem que muitas vezes tem que engolir sapo, né, meu? A arte da política é isso, né, Júlio? A gente que tem essa experiência aí, muitas vezes tem que engolir sapo para sair por cima. Não, Não adianta. Mas aí coisa de bar, né? Tem uma questão de respeito também. De respeito também, isso aí. De respeito. Ele é o encarregado da política externa dos Estados Unidos. Poderoso, não. Dos Estados Unidos, né? Não é da Venezuela. Dudu. Jânio Quadros falava, pelo menos se atribui a ele essa frase, que dizia: não se fala para a esposa, para nossa própria esposa, mal de um adversário político, porque ela não entenderá se na semana seguinte estivermos jantando juntos. É a política, né? A política, é verdade. A política é assim. Mas sabe que essa história do cartão de crédito, do Pix, essa queda de braço entre as tecnologias aí de pagamento, a brasileira, que é o Pix, e as americanas, as empresas de cartão de crédito, isso gera uma convulsão nos extremistas políticos aqui. Então, eu lido muito com muita gente e de diversos segmentos ideológicos, pela minha profissão, né, pela minha questão. Eu transito livremente nesses mundos porque todos sabem que eu não sou radical. Então eu ouço todos e gosto de todos, imagino que muitos gostem de mim, também, naturalmente nem todos, mas porque eu sou uma pessoa normal, né? Mas a questão é o seguinte: eu ouvi, assim, Jurandir, o seguinte, dos extremistas de direita: eu não quero mais saber do Pix, eu só vou usar cartão de crédito, ou cartão de débito, só vou usar Mastercard, só vou usar ou Visa. E aí dos extremistas de esquerda: eu não vou mais usar cartão de crédito, eu só vou usar Pix. Entendeu? Eu vi tudo isso. Aí eu fiquei conversando com outro e dialogava no seguinte sentido: há benefícios em ambas as situações. Você não tem que defender a bandeira da esquerda ou a bandeira da direita em malefício da sua economia privada. É burrice. Claro. Então, se tem os dois sistemas para usar, usa os dois sistemas, cada um da sua melhor maneira. Até porque em ambos os lados há faixas de luz, né, de criações e tal, a esquerda também tem. Exatamente. Então, assim, quando há um benefício de pagamento à vista para você, você vai ganhar um desconto de mais de 10%, que é o que eu digo para meus clientes. Vai no pagamento à vista. Com a inflação que está hoje, se você tem crédito e não tem benefício para pagamento à vista, não usa o Pix. Usa o cartão de crédito parcelado sem juros para você. Parcelamento pelo lojista. Aí você vai pagando, digamos, em 10 prestações. Pela inflação que está hoje, a 10ª prestação vai sair praticamente de graça. Ao invés de você desembolsar no Pix o dinheiro agora, já que não tem desconto, deixa o cartão de crédito pagar a sua conta. A única coisa que o Jurandir lembrou muito bem é: tem que pagar a fatura do cartão na data certa. Não deixa o juro do cartão, que é altíssimo, lhe comer pela perna. Mas, se com sabedoria, a utilização do cartão de crédito é fantástica para a economia familiar. Mas tem que saber usar. Então não sejamos radicais. Utilizemos a cabeça... E práticos, né? Práticos. Né? E analisemos os fatos como eles são. Perfeito. E não os fatos como são colocados na nossa cabeça a fórceps. Não vamos botar a política no meio, né? Meu posicionamento é usar o Pix para os pagamentos pequenos.
assim como prestação de serviço. Né? Isso criou-se uma facilidade, porque hoje vai o cara lá da tua casa arrumar um encanador lá e tal. Um encanador, um elétrico, um eletricista, a própria faxineira que vai lá, tu paga tudo com Pix, facilitou tremendamente. É verdade. Não precisa te preocupar. Antes tu tinha que pegar dinheiro para ter em casa, porque chegou o prestador de serviço, tu não sabe exato quanto Esse é um instrumento de mercado, né? Tem que utilizar. Então, os pagamentos pequenos, isso aqui, tudo com Pix. Agora, vou comprar alguma coisa de um valor maior, como disse Eduardo, de repente eu posso parcelar, preço à vista é o mesmo do que o preço parcelado, então vou parcelar. Perfeito. Desculpe, só para caracterizar, teve um empresário, um multimilionário, se eu não me engano ele é chinês ou japonês, algo assim, eu posso estar errando, mas é um multimilionário, ele foi comprar uma obra de arte em algum lugar que era milhões, e ele foi no cartão de crédito e passou o cartão de crédito, comprou a obra de arte, o cartão de crédito, milhões, e em milhas de aviação, ele vai viajar, não sei, acho que 20 anos sem pagar passagem. Olha o benefício que ele teve. Fora o cashback do cartão dele, que se não me engano era 1 ou 2%, voltou dinheiro para ele. Ou seja, se usado com racionalidade, você escolhe a melhor bandeira, o melhor cartão para lhe dar mais benefícios e usa ele com racionalidade. Jurandir, já escolhemos agora o nosso consultor financeiro, né? Então, aí, né? Olha aqui, eu vou falar um pouquinho de Olina, pessoal. Está aqui Olina, extrato fluido, enfim. A Olina é o extrato que é uma essência de vida. A Olina resolve todos os problemas. Olina, essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causado por excessos alimentares. Laboratório UESP, há mais de 100 anos, trazendo para vocês essas maravilhas que é a Olina. E a Parrijada del Sul, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. Eu passo por ali, Jurandir, eu vou te contar, dá vontade de chegar, cara, de quando dá, né? Mas sabe como é que é, né? Tem que se cuidar um pouco também. Olha que maravilha aí, ó. Fica ali na Nilópolis 111, bem no coração de Petrópolis. Você pode ligar para lá e fazer a sua reserva. 3012-7878. São promoções diárias imperdíveis, né? Por exemplo, hoje é terça-feira, tem entrecô lá no Parrijada del Sul. Então faça, você que não conhece ainda, olha, vai se encantar. Realmente, para quem gosta de um bom churrasco, uma carne bem feita, olha, produtos maravilhosos. Entrecô, sabe? Não, Deus, entrecô eu acho, é uma coisa, não dá nem para pensar. Mas lá na Parrijada del Sul, ali na Nilópolis 111, bairro Petrópolis. E tem, como é que é, manobrista, né? Tem, não, lá é tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Não se preocupe com a questão de estacionar e a segurança do seu veículo. Olha aqui, ó, uma mensagem do grupo Zafari, daqui a pouco 100 anos, né, de Zafari. Economizar é comprar bem. Pense bem, né? Economizar é comprar bem. Comprou bem, produtos de qualidade e um preço relativamente bom, você já está economizando. Tudo lá no Grupo Zafari, Supermercado Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Refeição maravilhosa. Olha aqui, falando em refeição, existem marcas que servem refeições. E existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. O ovo faz muito bem para a saúde. Tu gosta de comer ovo, João, diariamente? Gosto muito. É. O ovo sempre me lembra aquele período que
era considerado assim nocivo à saúde. É verdade, teve um tempo que era, né? Era, né? E depois o Luiz Fernando Veríssimo escreveu uma das crônicas dele dizendo: os ovos que eu deixei de comer. Ah, é legal, né? É verdade. Então, olha, graças a Deus recuperamos, né, a saúde que o ovo representa para a saúde. Olha aqui, ó, e ovos orgânicos, interessante, eu gosto de ovo orgânico também, então estou comendo ovo orgânico. O sistema que prioriza o bem-estar animal, começa lá o produto, começa lá no bem-estar ao animal, às galinhas, né? Galinhas criadas soltas e com acesso a pastagens. Eu sempre me lembro da minha infância que as galinhas em casa eram todas só de pastagem, né? Tinha campo e tal lá, enfim. E os ovos realmente são deliciosos, não só deliciosos, mas são muito mais produtivos, são muito melhores para a saúde. Alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Sítio Gigante, olha que coisa maravilhosa. Lojas, fruticulturas e agropecuárias através do telefone 51 9983 65 337. Sítio Gigante, essa maravilha aí que são os ovos orgânicos. Bom, temos 3 minutos aí para o encerramento do programa. Jurandir Soares, o seu destaque final. Meu destaque fica na cidade. Há pouco tempo nós vimos a mensagem da prefeitura e o que a gente acompanha assim com muita expectativa é o nosso viaduto Otávio Rocha, que fica na Avenida Borges de Medeiros. Porque houve a recuperação, um trabalho da prefeitura que se estendeu durante anos para deixar o viaduto um brinco novamente. E lógico que fica aquela preocupação com esses malditos pichadores que emporcalham a cidade. Mas felizmente eu passo ali pela Duque todo dia e vejo que tem integrantes da Guarda Civil ali em cima do viaduto. E eu espero que eles permaneçam por ali e por baixo também, e especialmente à noite, para controlar, para não deixar que esse patrimônio maravilhoso de Porto Alegre seja vilipendiado. Já foi feita a licitação para o comércio, né? Aqueles espaços que tem ali. Estão aguardando ali, né? Estão aguardando o fim da licitação e tal para começar a trabalhar. Para começar, para ter estabelecimentos comerciais ali, como já teve em outras épocas ali. Então, Jurandir, tu acha que é possível aquela travessa da Borges ali, porque a Borges é uma radial importante, né? Mas à noite aquilo ser fechado para a pessoa botar de mesa na rua ali, tu não acha que é possível? Qual é a parte da Borges? Na Borges de Medeiros, entre ali a Jerônimo de Coelho e lá debaixo, lá onde tem o Zafari lá. Ah, tá, até a Fernando Machado. Isso, Fernando Machado. Ali, eu acho que é possível, ali, de repente, fechar aquilo ali à noite, um determinado dia? Tu diz pegar justamente o espaço do viaduto. O espaço né? do viaduto, exatamente. Ficaria uma coisa bacana. Bacana, né? Interessante, né? Eu passei ali à noite, está maravilhoso aquilo ali. Uma pena, né, Jurandir, que tem esses camaradas, esses pichadores aí. Porque daria muito mais vida, né? Conservar aquilo ali, recuperaria muito a aglomeração no centro da cidade. O centro da cidade ia receber uma grande ativação. Tua mensagem final, meu doutor? Não, continuar nesse assunto. Pergunta para os pichadores se eles querem pichar a casa deles. Não vão querer. Picham só dos outros. Lá eles não deixam, né? Lá no cemitério São João, lá onde o jazigo da minha família, fui lá visitar e olhei todo, sei, cadê as plaquinhas com os nomes? Aí eu olhei em volta, não tinha mais nenhum. Os caras entraram, roubaram tudo. Aí os guardas municipais lá pegaram um deles. Ainda foi lá para a delegacia, já deve ter sido solto. Mas chega lá uma tristeza, esses caras picham, roubam e nada acontece com eles. Aquilo ali, eles são pegos, eles vão lá e assinam um termo circunstanciado. Circunstanciado. O nosso querido, saudoso Ayrton Bernardoni, uma vez ele foi falar disso aqui, eles vão lá, são preço da coisa, depois assinam um termo circuncisado. Boa. Faz muita falta Ayrton Bernardoni. Vou te contar, cara, eu gostava muito do Bernardoni. Fato venéreo, né? Era diferenciado aqui. Eduardo, obrigado pela tua presença aqui. Jurandir Soares, muito obrigado também. A você, nosso telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade à nossa atividade. Uma boa noite, um bom sono. Amanhã um novo encontro com vocês. Até lá.